Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui outra vez, nesta oportunidade, estaremos dando sequência ao nosso estudo de escatologia. Nós falamos sobre a morte. Primeiro fizemos uma introdução sobre escatologia e as suas nuances, não é? E agora estaremos falando sobre a ressurreição, estado intermediário e ressurreição, ok? Nós estaremos comentando um pouco, certo? No nosso estudo aqui. Eu estava uns 15 dias sem postar nada, visto que do meu trabalho. O trabalho está demandando muito tempo e eu preciso do trabalho, obviamente, não é? Mas estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto, né, que é escatologia. Vamos estar falando sobre o estado intermediário e a ressurreição, a doutrina da ressurreição, tá certo? Muito bem, para começar, nós vamos trabalhar aí a proposta das duas ressurreições, né? Duas ressurreições, como assim? Por que duas ressurreições? Mas o arrebatamento não vem antes? Como será isso? Então nós vamos estar trabalhando essa matéria aí, certo? Para o nosso entendimento. Glória a Deus. Espero poder ajudar, e com certeza você pode deixar os seus comentários, pode deixar suas perguntas que eu responderei todas, certo? Ambas questões estarei respondendo, tá certo? Ou todas as questões que forem feitas baseada no que estaremos estudando. Então, para começar, como nós falamos de morte, nós vamos trabalhar a proposta do estado intermediário. Como é a visão cristã dessa questão dos mortos, né? Como estão os mortos? Um exemplo, é claro que nós não temos precisão, não temos a informação precisa de agora exatamente como estão os mortos, né? Mas a Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia tem a resposta, né? Estarei usando também a declaração de fé da nossa igreja, né? Embora o estudo é interdenominacional, mas estarei usando os materiais que temos aqui à disposição para poder estar nos embasando dentro desses conceitos, tá certo? Muito bem. Então, a ressurreição, como vamos lidar com essa demanda? Como vamos lidar com isso? Não é? O estado intermediário, o que é isso? Qual as bases bíblicas para o estado intermediário? Então, antes de tratarmos dos assuntos pertinentes à ressurreição da humanidade, devemos aí considerar que o estado entre a morte e a ressurreição, devemos considerar isso, que se tornou aí um campo de batalha, entre os teólogos, muitos pontos de vista e etc. Mas a Bíblia tem a resposta, certo? Em um polo temos uma visão chamada preterismo, ou seja, preterismo externo, que afirma que não existe tal estado, e que a ressurreição ocorre imediatamente depois da morte. Do outro lado, nós temos aí o Deus Pectus, por exemplo, que serão respondendo aí sobre o sono da alma, que afirmam que os mortos não estão conscientes entre a morte e a ressurreição. Nessa questão nós estaremos aí examinando biblicamente, teologicamente, historicamente, nos capítulos que nós iremos aí examinar, ok? A perspectiva e na perspectiva tradicional dá uma alma consciente, aponta de uma alma consciente. Essa perspectiva tradicional fala de uma alma consciente, temporariamente separada do corpo, esperando reunir-se na ressurreição quando Cristo voltar. Isso tradicionalmente é predicado sempre,
Então, quais as bases bíblicas para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário? Não é? Dentro da teologia sistemática, eu estou usando aqui a teologia sistemática de Norman Geisler e também a teologia sistemática de Charles Hodge, também a teologia sistemática, preparei a aula de teologia sistemática aqui de Stanley Orton, e assim sucessivamente. Uma vez que a morte dá início à vida, ou seja, a vida depois da morte, nós, antes de investigar isso, o que a Bíblia ensina a respeito da natureza da morte, isto é claro, depende da natureza do relacionamento entre a alma e o corpo, entre a alma e o corpo. Nós trouxemos a parte bíblica, a parte técnica sobre a alma, e agora vamos estar falando aqui sobre a alma, não, sobre a morte, Então, a Bíblia aponta claramente do que já sabemos, ou seja, demonstrando aí anteriormente que a alma é distinta e separável do corpo, certo? Querendo ou não, quando vai fazer essas tratativas, vem também a questão da dicotomia, da tricotomia e tal, mas não é o assunto propriamente dito, Isso é quando estamos estudando a antropologia, tá certo? Faz parte. Então, qual é a natureza da morte? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 35, verso 18, que a Bíblia descreve que a morte é um momento em que a alma deixa o corpo, A respeito de Raquel, por exemplo, que saiu-lhe a alma porque morreu. 35 de Gênesis, verso 18. Da mesma maneira, Tiago ensina também que o corpo e o espírito que o corpo sem o espírito está morto, Logo, Tiago 2, versículo 26. Uma vez que a alma é o principal da vida, é o princípio da vida que anima o corpo, Então resulta que quando a alma deixa o corpo morre, ok? Então, quando vamos tratar dessa questão, nós vamos aí dar sequência sobre esta demanda, tá certo? Por exemplo, o estado entre a morte e a ressurreição. Inúmeras passagens bíblicas vai ensinar que a alma sobrevive à morte numa condição desligada do corpo. Entre elas vamos ver as passagens de Gênesis 25, verso 8, que diz: o Senhor disse a Abraão que ele seria congregado do seu povo, que ele seria congregado do seu povo. E o texto diz assim: foi sepultado em uma cova específica, velho e farto de dia. Então a expressão apontada aqui significa que simplesmente ir para a sepultura. Essa questão aqui de congregado no seu corpo, ou seja, ir para a sepultura, O corpo foi para lá. Primeiro, o corpo retorna ao pó e a alma é congregada, ou seja, as pessoas queridas desta que faleceram, Depois Deus disse que ele iria a um lugar de paz. Segundo Jesus, terceiro Jesus chamou isso de seio de Abraão em Lucas 16, 22. É o lugar onde ele foi, é um lugar de alegria e consciente. Quarto ponto importante que devemos observar aqui é que congregado implica que é uma reunião de espírito, não meramente uma desintegração do corpo, como seria o caso com somente ir à sepultura. No versículo, na parte 5, no segundo, primeiro corpo retorna ao pó. Segundo, Deus disse que ele iria para um lugar de paz. Terceiro, Jesus chama de seio de Abraão. Quarto, o corpo é congregado, implica em uma reunião de espírito, não meramente entre desintegração do corpo, E quinto, isso também aconteceu no momento da morte de Jacó. Jacó estava na cama naquela ocasião, de modo que as palavras apontadas em Gênesis capítulo 49, verso 33, não poderia referir-se ao sepultamento do corpo.
Acabando, pois, Jacó de dar mandamento aos seus filhos, encolheu-se os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Não é? Então, essa frase aqui, congregado, não é? Aponta que essa expressão aponta para ir à sepultura, não é? Congregado ao seu corpo, certo? Então, quando vamos para Gênesis 35, 18, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, obviamente, Raquel chamou o seu nome, morreu Raquel, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. A questão é de que a alma estava partindo para algum outro lugar. Aliás, a alma estava saindo do lugar para um outro, né? De outra maneira, a narrativa também aponta que a sua alma estava morrendo ou sendo destruída. Então, novamente, o ato aqui de alma é deixar o corpo, é chamado de morte, né? Então, quando a alma deixa o corpo, isso é chamado de morte. Nesse momento, a de morte real deve ser distinguido da morte, ou seja, legal ou clínica. A morte clínica, que é determinada pelos índices de funcionamento orgânico, não é? Que nós tratamos no vídeo anterior. Uma pessoa que pode não estar realmente morta na ausência de índices consideráveis, assim chamada a experiência de quase mortes, né? Em inglês é near death, né? Ou experiência NDES, que isso é tratado no inglês, essa sigla, que a alma supostamente deixa o corpo e tem aparente aí um encontro com um outro mundo, né? E assim então retorna ao seu corpo. Então são verdadeiras experiências de morte. Quando a alma realmente deixa o corpo, a pessoa está morta. Okay? E se a alma retorna, a pessoa ressuscita, certo? Então, muitas pessoas que afirmam ter tido tal experiência encontraram exemplos e ensinamentos contrários às Escrituras. Ou seja, Deus não realiza, na realidade, não pode realizar um milagre como exemplo, uma ressurreição que confirmasse qualquer coisa contrária à sua palavra. Não é? Então, consequentemente, concluímos que tais experiências são puramente psicológicas ou demoníacas, né? Então, Deus faz o milagre e nós vamos ver aqui que Abraão ainda não era chamado de Abraão em Gênesis capítulo 17, em Gênesis 25, 17, Gênesis 35, 29, Gênesis, tudo vai falar sobre a questão da morte. Em Eclesiastes 12, 7, não é? Vai fazer essa designação, ok? De onde estão o morto. Em Jó capítulo 19, verso 25 e 26, Jó diz assim: se eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei ao Senhor. Embora nesse texto se refira à ressurreição corpórea, ou seja, ressurreição física, também abrange aí a imortalidade depois da morte, não é? Não há indicação de não existência ou consciência da alma entre a morte e a ressurreição. Em Salmos capítulo de número 16, verso 10 e 11, está escrito: não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver as veredas da vida, e na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui Davi está falando de uma alegria consciente na presença de Deus depois da morte, né? Então esse é o estado intermediário. A alma estará consciente depois da morte. Então, no entanto, a ressurreição de Cristo ele antevê o santo, por exemplo, em Atos 2, verso de número 26 a 27, que não ocorre durante outro milênio. Na realidade, a ressurreição final é descrita em outras passagens, né? Como tendo um lugar nos últimos dias. Em João, capítulo 11, verso 24, Daniel 12, verso 2, em conformidade com isto, a alma deve estar em finalidade. Aliás, a alma deve estar em felicidade.
não finalidade, é infelicidade. Conscientes antes de se reunir como o corpo, né? Com o corpo. Pois ela deveria ter felicidade eterna na presença de Deus depois da morte. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 21, Salomão escreveu assim: quem adverte que o fôlego dos filhos dos pais, que o fôlego dos filhos dos homens para cima, que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, a implicação é que enquanto o espírito de um animal perece com seu corpo, o espírito humano sobrevive na morte. Essa é a implicação, conforme está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 5 a 7. Né? Que podemos ver a seguir aqui. Seu homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, lembrando-se dele antes que o pó volte à terra, para que era como era, e o Espírito volta a Deus que Deus. Aqui novamente o Espírito existe depois da morte, na presença de Deus, vive como ele para sempre. Somente o corpo retorna à terra, né, da qual veio. Somente o corpo retorna. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis e Salmos 104, verso 29. Em Mateus 17, 3, o texto diz assim: eis que lhe apareceram Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias falando com ele quem? Jesus. O cenário aqui é no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias, cujos corpos estavam mortos havia séculos, aparecem e estavam falando. Eles estavam em uma forma espiritual desencarnada e consciente, ok? Ou seja, não havia carne ali. Então, Mateus capítulo 22, verso de número 31 e 32, diz assim: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, mais dos vivos, uma vez que Abraão ainda não tinha ressuscitado, mas foi mencionado quanto vivo. Ou seja, Jesus está querendo dizer aqui que a alma está viva entre a morte e a ressurreição. Então, nesse período entre a morte e a ressurreição, a alma não morre. Ponto. Ok? Outro texto. Então, é uma infinidade de textos que temos aqui para provar tudo isso aí. Ok? Lucas 16, 22, 23, Lucas 23, 43... Em Lucas 23, 43, por exemplo, diz assim: e disse-lhe o salteador arrependido: Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus falou: o corpo do homem estava na sepultura mais tarde, naquele mesmo dia, mas a sua alma estava com Cristo no paraíso. E Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 4, como um lugar de felicidade surpreendente, indescritível e inexprimível, ou seja, o terceiro céu na presença do próprio Deus. Então, não existe justificativa para que o fato da tradução equivocada da versão dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, que em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, depois da ressurreição, praticamente todas as traduções aceitáveis rejeitam esta interpretação, e por bons motivos. Por exemplo, primeiro, faz mais sentido que a promessa de Jesus se cumprisse naquele mesmo dia e não em um dia futuro, distante, um dia distante. A palavra hoje, semeron, no grego, é usada 11 vezes no Evangelho de Lucas, onde Lucas escreveu. 11 vezes no livro de Atos, 11 no livro de Lucas, 11 vezes no livro de Atos, significando o cumprimento do plano de Deus no presente, certo? Outra desconfiguração, aqui as interpretações errôneas, outra prova contra as interpretações errôneas da Escritura diz assim: o cumprimento do mesmo dia combina com a outra fase, que Jesus
proferiu sobre a cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que implica aí em uma felicidade consciente com o Pai. A quarta posição para acabar, né? Contudo, o cumprimento do mesmo dia é coerente com referência a Jesus, que fez o estado intermediário imediatamente após a morte. Lucas 16, verso 22 a 24, que fala sobre o mendigo que foi levado pelos anjos, e no seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E o Hades ergueu os olhos, estando em tormento, eu vi de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então essa passagem retrata não somente a felicidade consciente da alma, salva e desencarnada fora do corpo, mas também o lamento consciente das não salvas. Está no texto, está escrito em uma infinidade de textos mais à frente, para o vídeo não se alongar muito, que eu preciso tratar ainda sobre a questão da ressurreição, Então, quando vamos ver no Antigo Testamento, antes de Cristo, sobre as condições dos santos no Antigo Testamento. Primeiro, eles apontaram para as palavras de Jesus em Lucas 16 sobre uma grande parede, um grande abismo, que nós vamos ver isso lá no Antigo Testamento, que foram para um cumprimento do Seol, o lugar dos espíritos que partiram para esperar pela morte e a ressurreição de Cristo. Então, em que estão foram levados aí? Foram levados ao céu, então? Qual é a ascensão disso? Diversos argumentos são oferecidos para sustentar essa perspectiva. Primeiro, eles apontam para as palavras de Jesus em Lucas 16, que fala de um grande abismo, de uma grande parede, ou um grande abismo entre os céus e o inferno. Segundo, Efésios capítulo 4, Paulo declara que depois da ressurreição, essas almas foram para o céu, uma vez que ele é as premissas da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. E eu recomendo que leia o capítulo 15 todo de 1 Coríntios, onde Paulo vai fazer a tratativa, ele esmiuça isso, tudinho. A ressurreição, o estado intermediário é esmiuçado aqui nesse texto, no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Eles não poderiam entrar no céu antes que ele entrasse, entendeu? Terceiro, eles observavam o 1 Pedro 3,19, que fala de Cristo pregando aos espíritos em prisão após a morte. Desta maneira, afirma que, embora os santos do Antigo Testamento estivessem conscientes entre a morte e a ressurreição, ainda não estavam no céu. Eles estavam em um estado de existência consciente no céu. Então, um lugar de espera até que Cristo terminasse a sua obra redentora, ok? E os levasse consigo ao céu. Depois da ressurreição, esta opinião se tornou aí muito popular no meio de tudo isso. Nós vamos ver aqui na no comentário de rodapé de Scofield, Ciro Scofield, ele vai trabalhar essa proposta em Lucas 16, Tenho aqui a Bíblia, Lucas 16. Eu quero dar uma olhada nessa observação, Quero dar uma olhada aqui na Bíblia, Lucas 16, quando trata desses argumentos aqui. Scofield ele faz essa tratativa, Então, que não os considerados, tal, ele fala da parábola do rico, Lázaro, tal, Ele vai fazer a tratativa aqui na nota. Primeiro ele indica a condição aqui, de que não salvo entre a morte e o julgamento diretamente do grande trono branco, A palavra grega Hades, como seu equivalente hebraico Sheol, é usada nas duas maneiras, nos dois textos. Primeiro, indica a condição do que não são salvos. Segundo, indica, em um modo geral, a condição de todos os espíritos humanos
que partiram no período compreendido entre a vida e a ressurreição, né? Então podemos observar de forma muito clara dentro dos textos bíblicos aqui propostos, ok? Que vai coadunar com Apocalipse capítulo 20, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. Agora falando um pouco, o assunto é extenso, em um vídeo de 30 minutos não vamos conseguir exaurir tudo, obviamente, né? Isso aí é fora de cogitação, né? Não tem condições, é muito pouco tempo. Então, qual é a base teológica da sobrevivência desse estado da alma, né? Então, a base teológica da sobrevivência da alma está enraizada na onipotência de Deus. A sobrevivência da alma está enraizada na onisciência de Deus, e também está enraizada na imagem de Deus, na imago Dei. Então, são bases teológicas consistentes, né? Várias doutrinas formam a base para a sobrevivência da alma, enquanto algumas dizem respeito à natureza dos seres humanos. Outras se referem à natureza de Deus, né? A sobrevivência da alma, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Esta é a condição, é uma condição e mesmo ao mesmo tempo aí necessária e suficiente para na natureza da vontade de Deus. Então, basicamente esse vídeo só é mesmo sobre o estado intermediário. Faremos um outro vídeo, numa outra aula de 30 minutos aproximadamente, como é os nossos vídeos, para não ficar muito longo, não é? Faremos um outro vídeo só sobre a ressurreição, né? A doutrina da ressurreição, a ressurreição propriamente dita, né? Nós vamos estar falando sobre a ressurreição. A palavra vem do grego anastasis, que significa retornar à vida, né? Nós vamos estar falando isso, né? Vamos estar trabalhando essa proposta no próximo vídeo, tá bom? E vamos dar sequência aqui para fechar esse assunto, quer dizer, fechar o vídeo, né? Porque o assunto não se fecha fácil, tem bastante coisa, tem a questão das objeções, que é interessante, respostas às objeções, como vamos responder aqueles que não defendem essa doutrina, né? Muitos argumentos foram apresentados contra os ensinamentos bíblicos de que a alma existe em estado consciente entre a morte e a ressurreição. Então, primeira objeção é baseada na descrição da morte como um sono. Jesus disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Paulo usou a mesma palavra para se referir aos antes queridos falecidos. Diz-vos, pois, pela palavra do Senhor, nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:15. Dormir não implica em estado de inconsciência. Ponto. Primeira objeção quebrada. Segundo, a resposta à objeção de número 1. Esta opinião pode ser rejeitada por vários motivos. Primeiro, demonstra aí anteriormente a alma permanente e consciente depois da morte. Segundo, somente o corpo, portanto, somente o corpo pode ressuscitar. Jesus referiu a ressurreição do corpo como despertar do sono. Terceira, para quebrar as objeções, primeiro a base da objeção e depois quebrando aí as objeções. Terceiro, considerando que Jesus diz dormir é estar morto, significa a mesma coisa que está em João 11:11-14, né? 11:14, o corpo está morto, mas a alma não. Quarto, dormir é uma figura de linguagem apropriada sobre a morte, uma vez que ambas têm a mesma postura. Ambas não são temporárias e ambas são seguidas por um despertar e um levantar novamente. Portanto, esses textos não respaldam aí o conceito que a alma perde a consciência na morte, né? Depois nós temos a objeção de número 2. Na objeção de número 2, nós vamos ver assim, que faz uma analogia entre os animais, com os animais. A forma superior dos animais tem alma, em vez da mesma palavra hebraica para alma, ou nefesh, que é usada a respeito dos animais. Assim, a palavra espírito, ou rua, em Eclesiastes 3:21, se as almas dos animais não sobrevivem à morte, por que não deveria supor que a mesma coisa é verdadeiramente como o
os seres humanos, né? A resposta a essa objeção é: existem diferenças significativas, né, entre a alma humana e a alma dos animais. E a dos animais. Primeiro, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, e dominam sobre os animais, capítulo 1, versículo 28, não é? Segundo, nós vamos ver aí que os seres humanos ressuscitarão, ao passo que não existe evidência de que isso acontecerá com os animais, né? Não há evidência sobre isso. A terceira objeção, ela está baseada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que a nossa casa terrestre, ao texto, esse tabernáculo se desfazer, teremos um edifício, uma casa não feita por mão do homem, eterna nos céus. Então, nessa passagem, Paulo está dizendo que uma pessoa recebe o seu corpo na ressurreição imediatamente depois da morte. Isso se for verdade, né? Então não haverá um estado intermediário envolvendo uma alma consciente e desencarnada. Isso é a proposta de uma objeção, né? Quebrando essa objeção, resposta a essa objeção de número 3. Existe pelo menos duas outras possíveis interpretações para esta passagem, que não negam aí um estado intermediário desencarnado. A interpretação de um corpo transitório é sustentada por aqueles que alegam que um corpo espiritual intermediário é formado na morte. Com isso, a alma jamais desencarna. Por exemplo, Schaeffer, ele vai, na sua teologia sistemática, ele vai apontar isso, não é? Ele vai apontar esse problema. Outros opinam que Paulo não afirma categoricamente que o corpo é recebido no instante da morte, mas simplesmente antecipa o estado da ressurreição, né? Da ressurreição final. Então essa última interpretação se encaixa melhor com a declaração que Paulo fez a respeito do corpo na ressurreição final em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 44, né? Então essa interpretação do corpo transitório entra em conflito com as outras referências das Escrituras, né? Em um estado desencarnado entre a morte e a ressurreição. Então assim, em 2 Coríntios capítulo de número 5, verso 1, em lugar de dar a entender que a alma está inconsciente ao que recebe o corpo intermediário, Paulo provavelmente está ensinando que depois da morte vem a antecipação final do corpo, a ressurreto que permanece, né? Permanente, ou seja, isso também se encaixa na afirmação anterior. Isto que é mortal se reveste da imortalidade, capítulo 15, verso 53 de 1 Coríntios, ok? E dentro dessas objeções, nós vamos observar outra objeção que é baseada na visão de elomorfórica, ou seja, elomórfica da alma, ou seja, corpo. Não afirmamos anteriormente que o homem é uma unidade ilomórfica, né? Ou seja, literalmente formar ou matéria, alma e corpo, né? Como tal consequência parece aí ser uma alma não pode sobreviver sem corpo. Ou seja, se a encarnação é um veículo necessário para a alma, como poderia sobreviver sozinha? Eis a pergunta. Respondendo essa objeção, se a alma e o corpo fossem idênticos, né, como um não poderia aí sobreviver sem o outro? No entanto, o corpo e a alma são uma unidade, né, e não uma identidade. Isto é, um dos participantes, ou seja, um dos principais problemas do monismo aí antropológico, né? A alma é para o corpo o que o pensamento imaterial, né? A alma é para o corpo o que o pensamento material é para as palavras escritas em papel material. Então o pensamento expresso aí no meio das palavras, ele permanece mesmo quando o papel já não existe, certo? Pronto. Então a Bíblia ensina que a alma sobrevive quando o corpo morre. Sim, a alma é incompleta. A alma é incompleta sem o corpo. E ela espera aí a ressurreição quando será completa de vez,
E outra vez, aliás, quando será completa? Outra vez. Então ela espera. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 1. Mas a sobrevivência com uma alma nua não é impossível. Deus e os anjos são puros, né, de espírito, né? E depois temos a objeção de número 5, que é os argumentos a favor do monismo antropológico, né? Mas a outra objeção que vamos quebrar, que é essa 5, é dados de poder de interpretar e outras matérias, a saber, o heliomorfismo, por exemplo, é uma unidade forma-matéria, ou seja, um lugar de uma única entidade. Por exemplo, existe unidade entre um padrão e uma veste, mas dois não são idênticos, né? Mas os dois não são idênticos, ou seja, o primeiro sobrevive enquanto a veste perece. Então, além disso, é verdade que nós temos uma única natureza, ok? Mas ela tem duas dimensões, como foi demonstrado acima nos textos. As duas podem ser idênticas porque uma delas é material e a outra não pode ser idêntica porque uma delas é material e a outra é imaterial. Então, uma delas é perecível e a outra não perece. Pronto, fechado. Então é isso que diz o texto. Estamos aí concordando com todos os textos bíblicos, né? Aqui apontado. Aliás, ficou infinidade também sem apontar. Ireneu concorda com isso, ele traz uma posição dizendo que o corpo morre e é decomposto, mas não a alma. Ireneu, o pai da igreja. Isso é a Patrícia que diz, não é? Clemente de Roma também diz que é melhor que um homem reconheça as suas transgressões do que endurecer o seu coração, como se endurece os corações daquele que incitaram a sedição. Inácio também, que foi falecido em 110 a.C., depois de Cristo, na verdade, e também vamos ver Justino Marte, Antégoras, Orígenes e vários outros pais da igreja, não é? Metódio e Epifânio, de Catacumbas do século 3, enfim, os pais da igreja atestam isso. Depois vem os livros da Reforma, a saber, João Calvino, vem os pais medievais, João Damasceno, Tomás de Aquino, não é? Todos eles comprovam o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quero ficar por aqui, devido o vídeo não ficar muito longo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando sobre a ressurreição, tá certo? Neste vídeo falamos sobre o estádio intermediário. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico é ensinando para transformar vidas.